Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos como igreja para receber a graça e o apostolado, por amor do Seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Pai, para a Tua glória e em nome de Jesus Cristo, revela a Tua palavra aos Teus filhos que vão me ouvir agora, vão me assistir ao vivo pelo YouTube, em toda a terra, aonde estiver a tua ovelha, aonde estiver o teu filho agora, ao vivo conosco, revela a tua palavra. Aos que vão me assistir também pelo nosso site, através da rádio mgaonline.com, revela a tua palavra, para que ela não volte para o Senhor vazia, e para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Revela a tua igreja, dá entendimento aos teus filhos, dá sabedoria. Eu oro para que eles, através do conhecimento, recebam um espírito de sabedoria e de revelação, para a glória de Deus, pois Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e ela não volta para o Senhor vazia. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Amém. Amém, abençoados. Glória a Deus. Graça e paz a vocês aqui na igreja, pode se assentar, glória a Deus. Graça e paz a você no YouTube, graça e paz a você direto do nosso site, graçaeapostolado.com. Estamos aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Às quartas-feiras, 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Culto de louvor e adoração. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, você que está ao vivo, já aproveita e se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá um joinha aí, compartilha para alcançar outros filhos de Deus, para que outros também conheçam e entendam a graça e o apostolado. Amém? Você está ao vivo no canal do Ministério Graça e Apostolado, MGA, a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Assunto novo hoje, hein? Bíblia, está aqui. Papel, está aqui. E caneta. Bíblia, papel e caneta. O assunto hoje, eu quero já começar para render tempo, porque o relógio não para, o relógio ele não espera. Então, Bíblia, papel e caneta, o tema de hoje, entendendo Romanos 8. Já ministrei aqui entendendo Romanos 5, Romanos 14, semana passada Romanos 6, e de conformidade com a vontade do Espírito Santo, hoje vamos entender Romanos 8. Vamos começar em Romanos, claro, mas no capítulo 11. Romanos, capítulo 11, abra sua Bíblia aí e vamos aí ter quase uma hora de ministração, de estudo da palavra. De quarta-feira é mais estudo da palavra, tá? Então você que quer, que precisa conhecer e entender a Bíblia, é de quarta-feira, não pode perder, tá? Por isso se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, para toda quarta-feira você estar congregando ao vivo conosco. Romanos capítulo 11, o tema de hoje, entendendo Romanos 8. Pastor, se nós vamos entender Romanos 8, por que vamos ler Romanos 11? Romanos 11, 13. Sempre quando for ler Romanos, precisa começar com Romanos 11, 13. Qualquer lugar de Romanos que você for ler, você precisa começar com Romanos 11, 13. Olha lá. Paulo falou, convosco falo gentios. Romanos 11, 13. Como é que você sabe que é Paulo que está falando? Essa é fácil, né? Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo,
separado para o evangelho de Deus. Então, como que eu sei quem é que está falando? Toda carta tem remetente, remeter, o que envia, remetente e destinatário, destino. Toda carta, você vai no correio, tem remetente e destinatário. Quem que é o remetente aqui de Romanos? Romanos 1:1, Paulo. Olha lá, ó. Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus. Esse é o remetente. E quem que é o destinatário? Romanos 11:13. Olha lá, ó. Convosco falo gentios. Está claro ou não está claro? Então, Paulo escrevendo ou falando aos ou com os gentios. Está claro? Fácil de entender, né? Porque o assunto hoje, entendendo Romanos 8. Então, para você entender Romanos 8, você tem que saber quem escreveu Romanos 8 e para quem escreveu Romanos 8. Segundo o que está escrito, em Romanos 11:13, Paulo disse, convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Agora eu posso ler Romanos capítulo 8. Por quê? Porque eu sei quem escreveu, Paulo. E para quem que ele escreveu? Para os gentios. E o que nós somos? Gentios. Então agora eu posso receber a instrução de Paulo aos gentios, que somos nós. Amém? Vamos começar? Romanos capítulo 8, tema de hoje, entendendo Romanos 8. Bíblia, papel e caneta, que o relógio não para, já passou aí. Olha como que o relógio não dá trégua, ele não dá moleza, ele corre muito rápido. Tema de hoje, entendendo Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Vem comigo. Romanos 8:1. Paulo diz, portanto, circule na sua Bíblia, agora. Circule essa palavrinha, agora. Quando Paulo disse, portanto, agora, não é agora hoje, quarta-feira. Não é agora, 19:42, não. Quando ele diz, portanto, agora, quer dizer, agora na graça. Agora nesta nova aliança. Agora em Cristo. Então, por isso que eu falei para você circular agora. Por quê? Agora significa na graça, na nova aliança ou em Cristo. Você vê que se encaixa. Portanto, na nova aliança, portanto, em Cristo, portanto, na graça, ou como está escrito, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O tema de hoje, entendendo Romanos 8. É preciso ler e entender. Portanto, agora, ou seja, na graça, nessa nova aliança, nesse novo pacto, nem uma ou nenhuma condenação há, verbo existir, haver. Nenhuma condenação existe. Não há nenhuma condenação. E qual que era a condenação? O pecado. O pecado era a condenação. O pecado era a quebra da lei. Então, quando o ser humano quebrava a lei, havia nele o quê? Pecado. Mas como que pode haver pecado agora na graça, se Romanos 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo. E a força da lei era o pecado. Acabou a lei, acabou o pecado. Acabando o pecado, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2. Por que nenhuma condenação há? Primeiro, porque está em Cristo. Verso 2. Porque, sublinha aí, ó, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Sublinha na sua Bíblia, ó, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Não é a lei de Moisés. Romanos 8:2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então nós em graça, os que vivem em graça, estão livres da lei do pecado. Veja aí, ó, Romanos 6,14. Volta aí uma página. O tema hoje, entendendo Romanos 8. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós.
que é que o pecado não terá domínio sobre nós? Porque, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Então, por estarmos debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre nós. Está claro ou não está claro? Volta para o Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 3. Pois o que era impossível à lei. Qual lei? Lei de Moisés. Romanos 8, 3. O que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne. Deus, olha o que Deus fez. Deus enviando o seu Filho, em maiúsculo, ou seja, Deus mesmo se revestindo em carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, Romanos 8,3, condenou o pecado na carne. Alô, moral da história, o que Deus fez para acabar com o pecado? Ele mesmo se revestiu em carne. Para quê? Para atrair todo o pecado na carne dele. Por isso que ele tinha que morrer. Se ele não morresse, como que ia morrer o pecado? Quem está entendendo? Quando dizemos que não há pecado porque Jesus morreu. Morrendo Jesus, morreu também o quê? O pecado. Está claro ou não está claro? Como é que tem pessoas que insistem em dizer que somos pecadores? Como é que podemos ser pecadores se Jesus já morreu pelo pecado? O pecado, ele só estava vivo enquanto Jesus estava vivo. Ou antes de Jesus. Aí o pecado estava vivo. Quando Jesus nasceu e morreu, morreu também o pecado. E por que morreu o pecado? Romanos 8,3, ó. Olha lá. Deus, segunda linha de Romanos 8,3. Deus se manifestando em carne, ou seja, enviou o seu Filho em semelhança da carne, porque Deus é o quê? Deus é espírito. E o que Deus fez? Ele se revestiu em semelhança do quê? De carne. Não está aqui, ó? Romanos 8,3, ó. Enviando o seu Filho como? Semelhança da carne. Jesus não era um homem, ele não tinha orelha, braço, perna, semelhança de carne. Então por que Deus se revestiu em carne, em Jesus? Por quê? Romanos 8,3. Olha lá. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado o que Deus fez? Ele condenou o pecado na carne. Ele acabou com o pecado na carne. Ele atraiu todo o pecado na carne de Jesus. Olha o verso 4. Por que Deus fez isso? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Por quê? Porque ninguém podia cumprir a lei. Ninguém conseguia cumprir a lei. Então o que Deus fez? E por que não conseguia cumprir a lei? Por causa do pecado. O que Deus fez? Olha a sabedoria de Deus. Eu vou me revestir em carne, vou atrair todo o pecado na minha carne, e aí eu posso o quê? Justificar. Por isso Romanos 5, verso 1. Olha Romanos 5, 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele que tirou o pecado, então nós estamos justificados, e hoje nós temos paz com quem? Com Deus. Por quê? Porque Ele tirou o pecado. Está claro ou não está claro? Papai. Olha, o livro de Romanos é rico em revelação para deixar claro que não há mais pecado. Você quer saber um livro que é rico em revelação sobre esse assunto pecado, é só ler Romanos. É só ler Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, Romanos 6, qualquer lugar de Romanos. Romanos 10. Volta lá no Romanos 8. Agora o versículo 4. Romanos 8, 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Coloque o seu dedo agora no verso 5. Tem caneta aí? Romanos 8, 5. Os que são segundo a carne... Agora, eu quero que você circule. Os que são. Circule aí, ó. Romanos 8, 5. Os que são. Bom, aqui tem uma mensagem subliminar. Se Paulo disse os que são, já dá a entender que há os que não são.
Os que são corintianos, mas todos no mundo são... Não. Os que são corintianos. Então, já dá a entender que tem quem não é. Não é? Romanos 8:5. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Cadê a caneta? Mas, circule, os que são. Olha lá. Os que são. Os que são o quê? Os que são segundo o Espírito. Então já estou vendo aqui dois times. Estou vendo dois times, ó. Os que são segundo a carne versus os que são segundo o Espírito. Quem está entendendo? O tema de hoje, entendendo Romanos 8. Já estou no versículo 5. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Não adianta nem você ficar bravo, achar ruim, ficar nervoso, ficar sem dormir. Ficar sem dormir para com quem é segundo a carne. Ele já é segundo a carne. Ele vai viver na carne. Só nas obras da carne. Não vai mudar, nem que galinha fale em línguas. Porque ele é segundo a carne. Ele já é segundo a carne. Quem está entendendo? E você vai fazer o que com quem já é segundo a carne? Se no tempo de Paulo já tinha os que são segundo a carne. No tempo de Jesus já tinha os que são segundo a carne. Por isso que tem dois grupos aqui em Romanos 8:5. Levante um dedo, diga assim, ó, os que são segundo a carne e os que são segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo em Romanos 8:1? Olha Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele está dizendo o quê? Nós andamos segundo o Espírito. Agora os que andam segundo a carne, não tem como mudar isso aí. Porque existe os que andam... Ó, abençoado, se há uma coisa, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Se há uma coisa que existe em toda a cidade da face da terra... é a prostituição. Desde a semana passada? Desde o mês passado? Desde o ano passado? Já faz 10 anos que é assim? 50 anos? O mundo sempre foi assim. Desde o começo, sempre houve prostituição na terra. Esses são os que andam segundo a carne. Está claro ou não está claro? Mas estou falando só da prostituição. Se você ler Gálatas 5, Paulo dá uma lista de obras da carne. Por exemplo, outra coisa que sempre teve no mundo e todo lugar da terra tem: bêbado. Qual lugar da terra que não tem bêbado? Pessoa bêbada, embriagada. Qual lugar do mundo que não tem isso? Bêbado. Prostituição. Qual lugar que não tem? Pessoas viciadas em alguma coisa. Qual lugar da terra que não tem? Então esses são os que andam segundo? Os que andam segundo a carne. E o que tem eles? Romanos 8:5. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, que somos nós, para as coisas do Espírito. Olha o verso 6. Aí Paulo quer que você entenda isso melhor. Romanos 8:6. A inclinação da carne, qual que é o final de quem anda na carne? É reinar em vida? Não. A inclinação da carne é o quê? É morte. Você já viu algum ladrão se dar bem na vida? Já viu algum bandido se dar bem na vida? Você não vê ladrão com 100 anos. Minha mãe tem 92. O Abraão aqui na igreja morreu com 102 anos. Também não era ladrão, não era bandido. Que ladrão que vive 92 anos? Que bandido vivendo errado, matando, roubando, mentindo, enganando. Ele não chega nos 30, 40, sei lá. Morre com 20, morre com 18. Então, Romanos 8:6. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é o quê? Sublinha aí, ó. Vida e paz. Hã? Quem recebe essa palavra? Diga pela fé: eu tenho vida e paz. Diga mais uma vez. Quem recebe essa palavra? Agora, por que você tem vida e paz? Porque você estudou bastante para ter vida e paz? Não. Você tem vida e paz porque você recebeu a graça do apostolado. Então, por estar em Cristo, você tem vida e paz. Amém, abençoado? Está claro ou não está claro? Diga pela fé: em Cristo eu tenho vida e paz. Ó, a minha mãe está internada agora nesse momento. Com um problema na perna lá. Mas eu tenho vida e paz.
Esses dias, a mãe do abençoado aqui da igreja morreu. Mas ele tem vida e paz. Os irmãos têm vida e paz. Por quê? Porque quem dá essa vida e paz é Cristo. Por você estar em Cristo, você tem essa vida e paz. Quando colocaram fogo nos meus 3 carros, queimou a garagem, queimou tudo, eu tinha vida e paz. Eu não desesperei, eu não fiquei sem dormir, eu não fiquei em depressão, eu não fiquei sem comer. Eu segui a vida. Aconteceu isso hoje. No outro dia, Jesus diz, basta cada dia o seu próprio mal. Então, aconteceu hoje. Bom, vamos ver como vai ser amanhã. Fui dormir, quando eu acordei já era outro dia. E depois, fui dormir, quando eu acordei já era outro dia diferente. Então, nós não paramos a vida por nada. Aconteça o que acontecer. Diga pela fé, eu tenho vida e paz. Amém? Obrigado, Senhor. Romanos 8, versículo 7. Paulo explicando. O tema hoje, entendendo Romanos 8. Romanos 8, 7, Paulo diz, a inclinação da carne, sublinha aí, ó, é inimizade contra Deus. Traduzindo, quem está na carne é inimigo de Deus. Em outras palavras, não tem como Deus ajudar quem está na carne. Como é que Deus vai ajudar o ladrão, o bandido? Se Deus disse não matarás. Deus disse não roubarás. Onde você vai? Não, eu vou roubar. Não furtarás. Onde você vai? Não, eu vou furtar. Onde você vai? Eu vou matar aquele cara lá. Mas Deus disse não matarás. Então não tem como Deus estar a favor de quem está na carne. Está claro ou não está claro? Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. A pessoa só anda na mentira, como Deus vai estar a favor dele? Se Jesus é a verdade. O Espírito Santo está dizendo o quê? Não tem como você estar nas trevas e na luz ao mesmo tempo. Se você quiser fazer o teste quando chegar em casa, entra no seu quarto, o quarto onde você dorme, o quarto escuro, vai estar um breu. Faz o teste. Entra no quarto escuro, aperta o interruptor. Vai acender a luz. Quando acender a luz, as trevas vai embora na hora. Ela não dura 1 milésimo de segundo. Por quê? Porque a luz e as trevas não ficam junto. Está claro ou não está claro? Como é que você vai estar na carne e vai estar no espírito ao mesmo tempo? E como é que vai estar na carne e Deus vai estar ajudando quem está na carne? Se, Romanos 8, 7, a inclinação da carne sublinha aí, ó, é inimizade contra Deus. Traduzindo, quem está na carne, Deus está contra ele. Tem ladrão por aí que pede oração para o pastor, que ele vai cometer um assalto, ele vai cometer um crime, ele pede oração antes. Alguns oram o Pai Nosso antes de fazer a coisa errada. Tudo em vão, não adianta. Chega até a ser blasfêmia, né? Chega a ser blasfêmia. Eu já vi pastor no Rio de Janeiro orar por ladrão, por traficante. Você vai me matar, irmão, porque eu não vou orar por alguém que vai fazer coisa errada. Você está me entendendo? Eu conheci um pastor no Rio de Janeiro que os traficantes iam roubar, ia cometer crime, o pastor, cara de pau, orava por eles. Para que você orava por eles, pastor? Para Deus proteger eles? Deus disse, não roubarás. Ele vai roubar. Você está orando para Deus proteger eles? Para nenhum mal acontecer com eles? Romanos 8, verso 7. Eu penso que Paulo está sendo claro no apostolado. Romanos 8, 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Ou seja, a carne não quer nada com Deus. Abre Gálatas capítulo 5, bem rapidinho. Deixa o Romanos 8 que eu já volto aí. Abre Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, eu tenho pressa, porque o relógio não para. Gálatas 5, verso 19. Olha aí. Gálatas 5, 19. As obras do diabo são, amém? Não é obras do diabo? As obras do demônio. Gálatas 5, 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices,
orgias, a lista é infinita, e coisas semelhantes a estas. Claro que tem. Coisas semelhantes a... Aqui não está falando de fumar maconha, não está falando de cheirar cocaína, de usar droga, aqui não está falando de falar palavrão, de mandar alguém para aquele lugar. Então, tanta coisa que tem. De fazer maldade para uma pessoa, de puxar o tapete para ela não crescer na empresa. Não está falando. Quantos que não tem? Então, as obras da carne estão aqui. Então, volto para o Romanos 8,7. Romanos 8,7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque a carne não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Cadê a caneta? Sublinha aí, ó. Portanto, sublinha, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Está claro ou não está claro? O que é estar na carne? É só ler Gálatas 5,19. Você quer ver? Ficaria assim o texto, ó. Romanos 8, verso 8. Portanto, os que estão, Gálatas 5,19, na prostituição, na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, na inimizade, nas porfias, ciúmes, com iras, pelejas, dissensões, facções, com inveja, com bebedice, com orgia e coisas semelhantes a essa, Romanos 8,8, não podem agradar a Deus. Ficou claro ou não ficou claro? Está claríssimo, não está? Tema de hoje, entendendo Romanos 8. Não adianta você pedir oração para o seu filho que é ladrão, que é bandido, para Deus livrar ele. Ele está fazendo coisa errada. Um dia um irmão me pediu oração pelo filho dele que estava preso. Eu não sei que tipo de oração que ele queria. Só se fosse oração para Deus iluminar a mente dele, para Deus, para que ele ouça o evangelho através de alguém. Só se a oração for essa. Porque a oração para ele sair da cadeia eu não posso fazer. E não fiz. Pastor, eu queria que você orasse pelo meu filho. Mas o que aconteceu com o seu filho? Não queria falar. Não, é que... Não, o que aconteceu com o seu filho? Eu vou orar qual motivo? Não, é que... Aí o Espírito Santo falou, ele está preso. Fez coisa errada. É vagabundo, é bandido, é ladrão. Que oração você quer que eu faça? Para Deus tirar ele da cadeia? Mas Romanos 13 diz que Deus colocou autoridade na terra. A autoridade prendeu ele porque ele cometeu um crime. Agora eu vou contra Deus? Deus põe a autoridade prendeu porque ele cometeu um crime. Eu vou lá e dizer, Senhor, em nome de Jesus, tira ele da cadeia. Deus fala assim, mas você não está vendo que eu coloquei a lei na terra? E ele infringiu a lei da terra? Agora ele tem que pagar o que ele fez. Quem consegue entender? Eu penso que é fácil entender isso. Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, 9. O tema de hoje, entendendo Romanos 8. Interessante no capítulo 8 de Romanos, que fala sobre vários assuntos. O capítulo 8 de Romanos não é igual ao capítulo 6. O capítulo 6 de Romanos fala só do pecado, que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, consideráveis mortos para o pecado, vivos para Deus. Então, Romanos 6 fala só do pecado. Romanos 8 fala sobre outros assuntos. Hoje, provavelmente, não vai dar tempo, mas eu vou chegar, vou terminar. Ele não fala só sobre obras da carne. Chega até a falar de predestinação. Então, Romanos 8 fala sobre vários assuntos. Romanos 8, 9. Vós quem? Olha o Romanos 11, 13, hein? Vamos lá. Romanos 11, 13. Convosco falo os gentios. Então, Romanos 8, 9. Vós quem? Vós os judeus? Não, vós os gentios. O que nós somos? Gente, então Paulo está falando com quem? Conosco. Está claro ou não está claro? Alô? Conosco, Romanos 8, 1. Que estamos em Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Ou em graça, que é a mesma coisa. Então é preciso... O tema de hoje é entendendo Romanos 8. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Diga, graças a Deus. Como Paulo era um pregador imparcial, porque tem pregador que é parcial. A minha tia é da Pentecostal. E ela não aceita nunca, onde se viu falar que não precisa se batizar para ser salvo. Onde se viu falar isso? Tia, mas Efésios 2,8 diz que pela graça nós somos salvos. Não, não é assim não. Onde se viu falar que não tem que batizar para ser salvo? Até Jesus se batizou.
Tia, mas em Romanos 8,3 fala que, Romanos 6,3, que nós já fomos batizados em Cristo. Não, não, não. Você acha que, onde se viu não ter batismo? Aí eu falei, tia, o seu filho não é batizado, que é o meu primo. O seu filho não é batizado. E se ele morrer sem ser batizado? Aí ele vai ser salvo pela graça. Que hipocrisia. Minha tia. Que hipocrisia, hein? Quer dizer, então, que outras pessoas, onde se viu não ser batizado, onde se viu não batizar, tem que batizar para ser salvo. Tia, mas o meu primo, que é o seu filho, ele não é batizado. E se ele morrer, ele não vai ser salvo? Não, não, aí, Deus é misericordioso, aí, a graça de Deus. Você está vendo? Isso é ser o quê? É ser parcial. Isso é ser parcial. Então, ó, Romanos 8, versículo 9. Paulo era imparcial. O pregador tem que ser imparcial. Errado é errado por qualquer um. E certo é certo por qualquer um. Por isso que Apocalipse diz que com seu sangue compraste para Deus, Apocalipse 5, 9 e 10. Com seu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, nações, tribos e línguas. Não interessa se ele é judeu, se é gentil, se é inglês, se é baiano, se é pernambucano, se é alemão, não interessa. Pela graça sois salvos. Isso é ser imparcial. Está claro ou não está claro? A minha tia não estava sendo imparcial, ela era parcial. Não, onde se viu não ter batismo? Mas se seu filho morrer sem se batizar? Não, aí a graça de Deus por ele. Isso é ser parcial, né? Coisa de fariseu, né? Hipocrisia, né? Então, Romanos 8,9, Paulo era imparcial. Ele disse, ó, Romanos 8,9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha ele provando que é imparcial. O que é ser imparcial? Paulo não tinha puxa-saco. Vou falar isso aqui porque o irmão, né? Mas aquele outro. Paulo não tinha isso. Sublinha aí, ó. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele está sendo imparcial. Está percebendo que Paulo não está sendo parcial? Nós estamos no Espírito, eles não. Eles estão na... Não, Paulo está dizendo assim, ó, errado é errado e certo é certo. Vocês não estão na carne, estão no Espírito. Se é, Romanos 8,9, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Sublinha. Sublinha. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em outras palavras, seja quem for, pode ser meu filho, pode ser meu primo. Tia, mas e se o seu filho morrer? Ele não é batizado. Não, aí a graça de Deus. Isso é ser fariseu. Isso é ser parcial. Está claro ou não está claro? Olha Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Diga pela fé, o Espírito de Deus habita em mim. Diga, Coríntios 3,16. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, Romanos 8,9, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Diga, o Espírito de Deus habita em mim. Diga, 1 Coríntios 6,19. Amém? Aí Paulo concluiu. Mas, Romanos 8,9, circule aí, ó. Se alguém. Circule Romanos 8. Circule o se alguém. Marque na sua Bíblia. Por isso que é bom ter Bíblia de livro, né? Tem pessoas que usam celular e não dá para anotar, né? Sem condenação, mas eu prefiro a Bíblia de livro. Romanos 8,9. Se alguém não tem. Para aí. Abre 1 Coríntios 3. Abre o 1 Coríntios 3. E deixa o Romanos 8 aberto. 1 Coríntios é o próximo livro. 1 Coríntios 3. Olha lá o verso 16. Coríntios 3,16. Não sabeis vós quem? Nós os gentios. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então quer dizer que o Espírito de Deus habita em nós. De conformidade com 1 Coríntios 3,16. Posso ouvir um amém? Aí Romanos 8,9, Paulo diz, se alguém não tem
Então olha aí os dois times aí, olha os dois grupos. Então, Romanos 8,5. Aos que são segundo a carne, Romanos 8,5. E aos que são segundo o Espírito. Romanos 8,9. Aos que têm o Espírito de Deus e aos que os que não têm. Quem está entendendo? Agora vem a pergunta do evangélico tradicional que não conhece a graça. De novo. Há, Romanos 8,5. Há os que andam segundo a carne e há os que andam segundo o Espírito. Está claro? Romanos 8,5. Romanos 8,9. Há os que têm o Espírito de Deus e há os que não têm. Tudo bem? Agora vem a pergunta do evangélico tradicional, que não conhece a graça de Deus. O que ele pergunta? Ele não tem o Espírito de Deus, mas se ele aceitar Jesus? Não tem aceitar Jesus. Não existe aceitar Jesus. Por quê? 1 Coríntios, capítulo meia dúzia. Deixa o Romanos 8 aberto que eu já volto. Próximo livro, 1 Coríntios 6, verso 19. 1 Coríntios 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, sublinha, fostes comprados por bom preço. Nós pregadores não somos parciais, somos imparciais e temos que ser. Por quê? Porque Romanos 8,9 diz: vós tem o Espírito de Deus. Se alguém não tem, esse tal não é dele. Alguém dirá, mas se ele aceitar Jesus, ele não vai ter o Espírito de Deus? Não. Por quê? Porque nós que temos o Espírito de Deus, Coríntios 6,20, temos porque fomos comprados por bom preço. Romanos 8,9, e os que não têm o Espírito de Deus, não tem porque não foi comprado. Está claro ou não está claro? E nós fomos comprados quando? Quando Jesus morreu. E os que não foram comprados? Quando que eles não foram comprados? Quando Jesus morreu. Tem como alguém ser comprado hoje? Só umzinho só. Tem como Jesus comprar um? Claro que não. João 19,30. Porque tudo já está consumado. Isso quer dizer o quê? Os que têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem Coríntios 6,20, porque foi comprado pelo sangue de Jesus. Romanos 8,9. E os que não têm? Porque não foi comprado. E como é que vai ser comprado se ele morreu uma vez só por todas? Então quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Está claro ou não está claro? Quem tem, nunca ficará sem. E quem não tem, nunca terá. Quer que eu faça o quê? Essa é a lei de Deus. Essa é a graça e esse é o Bolsonaro. Está claro aí? O que pode acontecer não é pessoa que não tem o Espírito de Deus. É pessoa que tem e está andando na carne. Isso pode acontecer. Aí é diferente. Mas ele está andando na carne porque ele não tem. Não, ele está andando na carne porque ele não tem conhecimento, porque ele não conhece o Evangelho, porque não foi revelado, porque ele não foi chamado, não chegou o tempo de Deus ainda. Então está andando na carne. Por isso Romanos 10,14. Como que ele crerá se ele não ouviu? Então quando ele ouvir, Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir. Quando ele ouvir o Evangelho, que ele foi comprado, que ele foi reconciliado, ele vai parar de andar na carne. E se convertendo, fica provado que ele era uma ovelha e que tinha o Espírito de Deus. Porque se ele não se converter nunca, fica claro também que ele não tem o Espírito de Cristo. Romanos 8,9. E se ele não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é no presente, porque nunca foi no passado. Se não é no presente, nunca foi no passado, nunca será no futuro. Está claro? Ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? Quem está entendendo? O tema hoje, entendendo Romanos 8. Ninguém recebe o Espírito Santo por decisão própria.
Ah, eu aceitei Jesus, então eu mereço o Espírito Santo. Você não merece nada. Nem salvo você seria. Você é salvo pela graça, diz Efésios 2:8. Se não fosse pela graça, nem eu, nem você, nem nós não seríamos salvos, principalmente nós gentios. Porque Jesus veio para os judeus. E nós não somos judeus, então nós não seríamos salvos. Está claro aí? Já entendeu isso? Nós, quer escrever? Nós, os gentios, só somos salvos pela graça, porque ele não veio. Jesus, eu sou filho de baiano. Jesus era judeu. Olha onde está a Judéia e olha onde está a Bahia. Ah, eu sou alemão, eu sou russo, eu sou pernambucano, eu sou inglês, sou japonês. Quer dizer, não seremos salvos nunca, porque ele não veio para nós. Ele veio para o seu povo. O povo dele eram os judeus. Então, por quê? Como que nós somos salvos? Pela graça de Deus. Está claro ou não está claro? E tem gente que não aceita essa graça ainda, hein? Tem coração endurecido que não aceita, acha que é salvo porque ele tomou uma decisão na vida dele. Quer dizer, não foi Jesus que comprou ele, Coríntios 6:20. Foi ele que tomou uma decisão. Aí a glória não é para Jesus, é para ele, né? Então dá uma medalha para ele que aceitou Jesus. Dá um troféu para ele, porque ele aceitou Jesus. Continue em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Por quê? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para aí. Romanos 8:5. Aos que são segundo a carne e aos que são segundo o Espírito. Romanos 8:9. Aos que têm o Espírito de Deus e aos que não têm o Espírito de Deus. Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele por quê? Não é dele porque não foi comprado pelo sangue de Jesus. Ficou claro ou não ficou claro? E por que não foi comprado? Só tem duas sementes na terra. Só tem ovelha e bode. Quem é que foi comprado? O bode? Não, a ovelha. A ovelha tem o Espírito de Deus. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, se tal não é dele. Não é dele porque não tem. E não tem por quê? Porque é bode. Sendo bode, como é que o bode vai ter o Espírito Santo? Se ele nasceu para a perdição. Quem está entendendo? Aí vem a pergunta dos ignorantes. Só pode ser ignorante uma pergunta dessa? Eu já ouvi essa pergunta. Ah, mas e se o bode aceitar Jesus? Para de falar besteira. Não. Para de falar besteira. Já viu tartaruga virar gato? Já viu jacaré virar urso? Nasce ovelha, cresce ovelha, morre ovelha. Nasce bode, cresce bode, morre bode. Consegue entender isso? Ah, mas se o bode aceitar Jesus, o bode não vai virar ovelha? Você já viu o jacaré virar elefante? Como é que o bode vai virar ovelha? Você já viu o gato virar peixe? Já viu o cavalo virar galinha? Nasce cavalo, mas quando morre, morre uma galinha. Você já viu isso? Não, né? Então como é que o bode vai virar ovelha? Quem está entendendo? São pessoas que não quê? Não pensa. E não pensa por quê? Porque não conhece a Bíblia. Por isso que tem que estar debaixo do apostolado. Porque se você não conhece a Bíblia, eu te explico a Bíblia. Amém? Quem recebe? Romanos 8, versículo 10. Continuando, o tema de hoje, entendendo Romanos 8. Romanos 8, 10. Mas se Cristo está em vós, interessante Paulo falar, se Cristo está em vós. Claro que está. Desde o verso 1 ele está dizendo que nenhuma condenação é em nós. Mas Paulo era imparcial, porque vai que ele está falando... Alô, porque não está escrito na testa ovelha e nem está escrito na testa bode. Então o pregador tem que ser imparcial. Vós, porém, estáis no Espírito. Mas se alguém não tem, por quê? Não está escrito bode, nem está escrito ovelha. Então, se alguém não tem, como é que eu vou saber quem tem e quem não tem, se não está escrito na testa? Por isso Mateus 7:20. Pelos seus frutos os conhecereis. Quem está entendendo? Romanos 8:10. Mas se Cristo está em vós, o corpo na verdade está como? Morto. Olhem para mim. Como é que o corpo está morto se eu estou me mexendo? Se eu estou andando?
Como é que o corpo está morto se eu estou respirando? Hã? Engraçado isso, né? Romanos 8:10. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Claro, se o pecado morreu, o corpo também morreu. Jesus não morreu? Abre Efésios 2. Deixa o Romanos 8 aberto. Abre Efésios 2. Vamos ver o que Paulo falou aqui. Depois de Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, aí Efésios 2. Olha lá. Olha o que Paulo disse em Efésios 2, versículo 4. Efésios 2, 4. Paulo disse: Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Coloca o seu dedo no verso 5. Efésios 2, 5. Estando nós, o quê? Ainda mortos. Olha a nossa posição diante de Deus, hein? Efésios 2, 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, o que ele fez? Nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso, pela graça, sois salvos. Por quê? Por que salvo pela graça? Verso 5. Porque nós estávamos mortos. Já viu um morto aceitar Jesus? Já viu um morto levantar a mão? Já viu um morto decidir alguma coisa? Ele está morto. Está claro ou não está claro? Por que nós somos salvos pela graça? Porque nós estávamos mortos. Efésios 2,5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se nós estávamos mortos e Ele nos vivificou, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Para aí. Jesus morreu? Nós morremos também. Verso 5. Jesus ressuscitou? Nós ressuscitamos também, verso 6. Está claro ou não está claro? Esse que é o batismo em Cristo. O que João Batista fazia no batismo? Ele simbolizava o quê? Morte e ressurreição. Mas Jesus não morreu? Nós morremos também com Ele. Jesus não ressuscitou? Nós ressuscitamos com Ele também. É só ler Efésios 2, 5 e 6. Está claro ou não está claro? Para quem entende. Está claro ou não está claro para quem entende, hein? Para quem entende. Está claro ou não está claro? Porque eu só estou lendo a Bíblia. A Bíblia do Pentecostal é a mesma. A Bíblia do Batista é a mesma. A questão é que o Batista não tem revelação da Bíblia. Por isso está fazendo batismo. Não tem revelação. Porque a Bíblia é a mesma. Ou você acha que a Bíblia do Batista não tem Efésios 2, 5 e 6? Até que chega no verso 8. E no verso 9 diz que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia não é a mesma? Então por que aqui não tem batismo e lá tem? Porque não tem revelação lá. Aqui tem revelação no MGA. Lá não tem revelação. Lá tem tradição para cumprir. E a tradição, Mateus 15, anula a palavra de Deus. Ou seja, a tradição passa por cima do que está escrito. Está entendendo? A Bíblia não fala, a Bíblia não condena a imagem de escultura. Condena ou não condena? A Igreja Católica está cheia. Por que tem imagem de escultura na Igreja Católica? Porque eles vivem da tradição, não da revelação. Por que o batista faz batismo? Porque eles vivem da tradição, mesmo sendo errado. Nós sempre fizemos. Então sempre viveu errado. Está na hora de se converter já, não? E há quantos anos estão as estátuas nas igrejas? E há quantos anos estão fazendo batismo? Um é cego, o outro não vê. Está mudando o quê? Um é cego, o outro não enxerga. Volta em Romanos 8, que é meu assunto. Tema de hoje, entendendo Romanos 8, versículo 10. Vamos lá. Romanos 8, 10. Mas se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Tem caneta aí? Romanos 8, 10. Se Cristo está em vós, circule o corpo. Deixa aí, ó. Romanos 8, 10. Circule o corpo. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas circule o Espírito. Paulo está falando de duas coisas diferentes. Romanos 8, 10. Circule o Espírito. O que tem o Espírito? O Espírito vive por causa da justiça. Está claro ou não está claro? E de qual justiça que o Espírito vive? A minha justiça, a sua, a nossa?
A justiça de Deus, que nos justificou em Cristo. Está claro ou não está claro? É isso que é ser cristão. O que é ser cristão? É você crer no que Jesus fez por você. Agora, Jesus morreu para te salvar. Você não está salvo ainda? Que cristão que você é? Você é tristão, não cristão. Jesus morreu para tirar os pecados. Você ainda tem pecado, então você não é cristão, você é tristão. É diferente. Eu não sou tristão, eu sou contentão. Eu não tenho pecado, eu sou salvo, eu sou abençoado. Está claro ou não está claro? Romanos 8:11. Tema de hoje, entendendo Romanos 8. Romanos 8:11. Se, olha Paulo imparcial, hein? Alô, quer escrever isso? Por que Paulo era imparcial? Porque não está escrito na testa ovelha e nem está escrito na testa bode. Paulo olhava assim, Paulo olhava para as pessoas. Então, eu chego numa cidade, nunca vi ninguém, não conheço ninguém. Todo mundo é ovelha? Não sei, eu não conheço as pessoas. Ah, então todo mundo é bode? Também não sei, eu não conheço as pessoas. Então como é que eu tenho que pregar se eu não conheço as pessoas? Romanos 8:11. Se, é assim que eu tenho que pregar. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, circule, habita em vós. Está vendo? Se habita em vós. Como é que eu vou saber se habita se eu nunca te vi? Eu saio daqui e vou pregar lá no Japão. Todo mundo tem o Espírito de Deus? Não sei, não conheço pessoas. Então todo mundo é bode? Também não sei, não conheço pessoas. E como é que eu vou fazer para saber? Então você prega a graça. Os que crê vão dando um sinal que é ovelha. Os que não têm o Espírito de Deus, Romanos 8:9, não vão receber. Por isso, Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, se ele habita em você, vivificará também os vossos corpos mortais. Como que ele faz isso? Pelo jejum? Não. Pelo seu Espírito que em vós habita. O que Paulo está dizendo? Olhem para mim. Jesus morreu ou ele só desmaiou? Morreu. Morreu. Está claro? Mas o que aconteceu com Jesus por causa do Espírito Santo? Ele ressuscitou. Ninguém aqui morreu ainda. O que Paulo está falando? Ora, se Jesus estava morto e ressuscitou por causa do Espírito Santo, e você que não está morto ainda, o que ele não pode fazer com você? Ele está dentro de você, ele habita em você. Quem recebe? Pô, se Jesus estava morto e por causa do Espírito Santo Jesus ressuscitou, e você que não está morto? E o Espírito é o mesmo. Por isso Romanos 8:11, se o Espírito que ressuscitou. Verso 12, Romanos 8:12. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne para viver segundo a carne. Quem recebe? Diga, eu não devo nada à minha carne. Por quê, hein? Porque a sua carne está morta para o pecado. Romanos 6, verso 7. Se o corpo está morto, está justificado do pecado. Como é que você vai viver para o pecado se o corpo está morto e o pecado foi aniquilado? Onde é que estão arrumando pecado aí para viver, hein? Hebreus 9:26, o pecado foi aniquilado. Romanos 6, o corpo do pecado está morto, foi desfeito. Como é que pode ser um pecador se o corpo do pecado não existe mais diante de Deus? Alô? Está vendo o que é a graça? Diferente da pregação batista, né? Diferente da pregação pentecostal, né? Que fala que você é um pecador por causa do pecado, o pecado que não sai, quer dizer, um pecado que não sai nunca. Então se o pecado está na vida do crente, a morte de Jesus foi em vão, porque ele morreu para tirar o pecado. Se não tirou, então por que ele morreu? Está vendo que os pregadores estão errados? Está claro ou não está claro? Romanos 8:12. O tema hoje, entendendo Romanos 8. Romanos 8:12. De maneira que, irmãos,
somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Pois, se viver de segundo a carne, o que acontece com quem vive segundo a carne? Vai morrer. Já viu um maconheiro viciado, drogado? Já viu ele viver até os 100? Não vive até os 100. Qual ladrão que vive até os 100? Qual bandido? Qual drogado? Fuma crack, cheira cocaína, maconheiro. Como é que ele vive até os 100? Então, olha lá. Romanos 8, 13. Ó. Se viver segundo a carne, morrereis. Mas se viver pelo Espírito, se pelo Espírito você mortificar as obras da carne, do corpo, o que acontece? Vivereis. Está claro ou não está claro? Isso aqui é entendendo Romanos 8. Então não é que você é um pecador. É que talvez você tem obras da carne. Está andando na carne. Gálatas 5,19. Olha a lista das obras da carne. Então o que você tem que fazer? Uma campanha? Não. Uma corrente? Não. Um jejum? Não. Uma fogueira santa? Não. Um sacrifício? Não. O que você tem que fazer? Romanos 8,13 fala, ó, se você mortificar as obras da sua carne, você vai viver. Está claro ou não está claro? Por isso que o bandido, o maconheiro, ele não vive, ele morre. Por isso que o bandido não vive. O assaltante, o ladrão não vive, ele morre. Por quê? Porque ele está na carne. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Romanos 8, verso 14. Por quê? Alô? Paulo não tinha como conhecer todos. Como eu não tenho como conhecer todos. Então, como não tem como conhecer todos, Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. O que tem eles, Paulo? Esses são filhos de Deus. E os que não são guiados pelo Espírito de Deus? Aí é Romanos 9 para outro dia, né? Vaso da ira preparado para a perdição. Tem uma caneta aí? Porque a ovelha eleita, predestinada, chamada. Por isso que lá em Romanos 8, mais para frente, Paulo fala de chamado, predestinado. Por quê? Porque a ovelha predestinada pode ser bandido, assassino, maconheiro, ladrão, traficante. Mas se é a ovelha predestinada, vai se converter. Vai deixar as obras da carne. Está claro ou não está claro? Porque tem bandido ovelha. Tem ladrão ovelha. Ah, pastor, ladrão ovelha. Se é ovelha, por que é ladrão? É? E o ladrão da cruz era o quê? Pastor? O ladrão da cruz era o quê? Presbítero? Era um homem que cometeu vários crimes, foi chamado de ladrão, e a sua pena, Lucas 23, a pena dele foi o quê? Ser crucificado na cruz. Então ele não era ladrão de galinha, né? Não era ladrão de bicicleta, né? E se roubou uma bicicleta uma vez só. Mas ninguém vai colocar na cruz quem roubou uma galinha para comer porque está morrendo de fome. Quem vai colocar alguém na cruz porque roubou um tênis no varal? Né? Quem vai colocar alguém na cruz porque roubou uma bicicleta? Quem vai colocar alguém? Agora, se ele foi condenado à morte de cruz, era um ladrão perigoso. Está entendendo? Lucas 23, 23, Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ué, mas ele não era um ladrão? Na carne. E no espírito? Ovelha. Por isso que foi salvo pela graça. Está claro ou não está claro? Mas todo ladrão é ovelha? Bom, Jesus foi claro, irmão. Quantos ladrão tinha na cruz do lado de Jesus? 2. Só um foi salvo. Está claro aí? Que é mensagem profética? Dando a entender o quê? Uma é ovelha, o outro é o quê? É o bode. Um para salvação, o outro para quê? Para perdição. Está claro ou não está claro quem está entendendo, hein? Hã? Ao Espírito Santo. Tem aí mais umas 4 horas ainda? Mais 10 minutos. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora você olha para a sua vida, né? Se está 5-0 para a carne, ou se está 5-0 para o Espírito. Por quê? Se tiver 2-0 para o Espírito, Romanos 8, 14. Então você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. Com a salvação. Mas se tiver 10-0 para a carne, há muitos anos 10-0 para a carne, sempre foi 10-0 para a carne. Se você se converter dessas obras da carne, os 10-0 da carne anula
e vira 1-0 para o espírito, se você se converter. Mas se já está 10-0 para a carne e você morrer nessa condição, Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí eu não posso fazer nada. Só quem entendeu. Nem eu, nem você, nem ninguém. Tá claro aí? Nasceu, cresceu, já está com 45, 50, 10-0 para a carne. Caramba, meu, o que você é? Bandido, assassino, traficante, o que você é? Estuprador? 10-0 para a carne? Todos nós temos obras da carne. Por favor, Gálatas 5. Todos nós temos. Deixa o Romanos 8 que eu já vou terminar lá, hein? Gálatas 5. Todos nós temos obras da carne. Mas há uma diferença entre a ovelha e o bode, né? Olha aqui, ó. Gálatas 5:16. Olha a palavra para a ovelha. Mesmo que tenha obras da carne. Olha a palavra para a ovelha. Gálatas 5:16. Digo, porém, sublinha aí, ó, andai no Espírito. O que devemos fazer? Eu penso que a Bíblia é clara, não preciso nem fazer seminário de 6 anos, irmão. É só ler Gálatas 5:16. Ó. O que eu devo fazer? O que você deve fazer? O que devemos fazer? Eu não preciso fazer um seminário de 6 anos para entender essa frase. Amém, irmão? Gálatas 5:16. Andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. As concupiscências da carne. 17. Aí Paulo explica, porque o diabo, é o diabo que deseja? O que está escrito aí? A carne. As pessoas matam a outro e falam que foi o diabo. As pessoas bebem 5 litros de uísque, fica bêbado, dirige o carro, atropela, mata. Oh, olha o que o diabo fez. Assume sua atitude carnal, irresponsável, inconsequente. Tem nada a ver com o diabo. Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Interessante que Paulo não atribuiu ao diabo. Dá um sinal quem entendeu. Vai na Universal para você ver o que eles falam. Não, vai na Universal. Eles vão falar que é quem? Que é o diabo. Não é? E Paulo? Paulo fala que é a carne. O que é a carne? É os meus, é os seus, os nossos desejos. Por vezes, incontroláveis. Ninguém precisa tomar 5 litros de uísque. Ninguém. Ninguém na terra precisa tomar 5 litros de pinga, de cachaça. Vai ficar bêbado, claro que vai. Vai alterar. Ninguém precisa disso. Quem está entendendo? Então está numa festa, está num churrasco, está num casamento, toma 5 litros de uísque, toma 5 litros de pinga, vai acontecer o quê? Você vai dirigir depois uma Porsche? Vai pegar uma moto de 1.500 cilindrada? Tomou 5 litros de uísque, vai dirigir uma moto? Aí não adianta falar que é o diabo, né, irmão? Aí você é burro pra caramba também, né, meu? Aí não adianta falar que é o diabo, né? Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Estes quem? A carne e o Espírito, opõem-se um ao outro, não tem nada a ver com o diabo. Gálatas 5:17. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, Gálatas 5:18 é irmão de Romanos 8:14. Gálatas 5:18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Romanos 8:14. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ou seja, quem receber a graça e o apostolado, não vai tomar 5 litros de uísque para depois sair dirigindo na chuva, ou tomar 5 litros de uísque para depois sair com uma moto de 1.100 cilindradas. Quem recebe a graça e o apostolado não vai fazer isso. Porque se fizer e der zica, der zebra, não fala que foi o diabo. Assume. Quem fala que é o diabo é universal. Porque se o delegado te pegar, ele não vai falar que é o diabo. Se você for levado no fórum, na audiência, o juiz não vai falar que foi o diabo que tomou 5 litros de uísque. Está claro ou não está claro?
Se a polícia te pegar, a polícia não vai falar assim, nossa, olha o que o diabo fez. Sabe o que a polícia vai falar? O sargento, o tenente, sabe o que ele vai falar? Você é um irresponsável. Qual a sua idade? 50, mas você é moleque mesmo, hein? Você é moleque, hein? Olha o que você fez, ó. Atropelou uma mulherzinha que não tem nada a ver com isso, matou 2 crianças. Olha o que você fez. Você é um irresponsável. Não é isso? Ninguém vai falar que foi o diabo. Acho que o delegado recebe a graça do apostolado, né? Eu acho que o juiz recebe a graça do apostolado. Eu acho que o soldado, o PM, a polícia, recebe a graça do apostolado. Porque eles entendem que é a carne, mas você fala com o bispo Macedo, ele fala que é o diabo. Ah, escapou essa. Cabra safado. Vamos terminar com Romanos 8, versículo 15. Eu penso que o Espírito Santo está sendo claro nessa noite. Posso ouvir um amém? Eu penso que o Espírito Santo está sendo claro nessa noite. Não seja inconsequente, hein? Gálatas 6:7. Não erreis. Tudo que você plantar, você mesmo colherá. Eu não tenho dó de ninguém que vai preso. Só se for preso injustamente. Mas preso porque bebeu, porque matou, porque desacatou, porque roubou, assaltou. Pode ser quem for. Não tenho dó. Pena. Quem tem pena é galinha, irmão. Dó. Quem tem dó é violão, tem dó. Eu não tenho dó de ninguém. Se plantou na carne, que colha na carne. Seja quem for. Isso é ser imparcial. E se for eu? Se for eu vou ter que colher também. Fazer o quê? Já para não colher na carne, eu não planto na carne. Porque eu já fui ensinado pelo apostolado. Tá claro? Vamos terminar com Romanos 8:15. Romanos 8:15. Pois não recebeste o espírito de escravidão. Diga graças a Deus. Romanos 8:15. Pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Abba, meu Pai, meu querido Pai. Graças a Deus que Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Abba, Pai. Amém? Vamos terminar. Romanos 8,16. O mesmo Espírito, circule aí, ó, testifica. Pode ver que o mesmo Espírito está em maiúsculo. Então é o Espírito Santo. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito em minúsculo, que é o homem interior. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Mas e o Romanos 8,9, hein? Não esqueci não. Olha o Romanos 8,9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E há algum problema nisso, irmão? Você pode fazer alguma coisa? Quem está entendendo? Você não pode fazer nada, irmão. Então, há os que são de Cristo e há os que não são. Por isso, Paulo disse para Timóteo, o Senhor conhece os que são seus. Segundo Timóteo 2,19. Porque dando a entender que nem todos eram do Senhor. Judas mesmo era filho da perdição. Está claro? Vamos terminar com 2 e 3 minutos. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,17 para terminar hoje. Vou continuar na próxima. Romanos 8,17. Olha o Paulo sendo imparcial. Se nós somos filhos. Alô, nós somos filhos? Somos, porque no verso 14 ele diz que nós somos. Olha o 14, ó. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Certo? Então Romanos 8,17. Já que nós somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, Pai, né? E co-herdeiros de Cristo. Se é, olha lá o imparcial, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos o quê? Glorificados. Porque ele foi glorificado. Se ele foi glorificado, nós também seremos. Quem recebe? Amém?
Me aguarde a próxima ministração, tá? Eu vou continuar esse tema aqui, entendendo Romanos 8, que eu vou continuar. Estou parando no verso 17. Feche os seus olhos. Pai, para a sua glória, eu te agradeço pelo entendimento que o Senhor nos dá. Se estiver escrito, eu creio. Crie, por isso falei. Essa é a graça e esse é o apostolado. Tua palavra não volta para o Senhor vazia. Te agradeço pelo entendimento e pela revelação que o Senhor nos dá e deu a todos que acompanharam ao vivo em algum lugar na face da terra. Quantas ovelhas acompanharam em suas Bíblias, receberam, disseram amém e receberam a confirmação e o testificar do Espírito Santo. Por isso, em tudo te dou graças para a glória de Deus em Cristo Jesus. Quem pode falar amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Até domingo pela fé. Graça e paz. Graça e paz.